Segunda de Reis, capítulo número 2, versículo de número 12. Nos coloquemos de pé. Vou ler de novo. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para o outro lado, e Eliseu passou. Amém? Pai, te damos a Ti as graças nesta noite. Eu te dou glória nesta noite. Que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, venha nos, ó Deus, conceder mais um despertamento, um direcionamento. Que a Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo, nos convence e nos, ó Pai bendito, nos deixa em alerta, para que nós, ó Pai bendito, possamos, ó Pai, nos aferrar mais a Ti, estarmos mais atentos e clamar a Ti, e poder vivenciar e viver as manifestações das Tuas maravilhas aqui nesse mundo. Enquanto a Tua igreja estiver aqui, e nós, através da Tua palavra, possamos, ó Pai bendito, clamar, e o Senhor nos responderá. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Que assim seja, para a glória, para o louvor do Teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém? Pode aceitar. Glória a Deus. Irmãos, algo que eu quero dizer aqui nessa palavra é o seguinte: nós não podemos nos aferrar a homens, ou colocar a nossa esperança em homens, a nossa confiança em homens. Olha bem, quem faz é Deus, quem opera é Deus. Tudo quem opera é Deus, através da Sua palavra e o Seu Espírito. Esse texto, ele vai falar a respeito do arrebatamento de Elias. Elias foi arrebatado, Elias não viu a morte. Quem foi Elias? Elias foi um profeta, com a missão dada por Deus, com o ofício de profeta, para exercer, a missão e advertir o povo naquela época. Elias, ele era, vamos dizer assim, o pai dos profetas, vamos dizer assim, no sentido espiritual. Nesse tempo, Elias tinha várias escolas de profetas em diversas cidades de Israel, em Betel, bem provavelmente, em Jericó, em Gilgal. Nós possamos ver nesse capítulo 2, ele fazendo essa viagem, quando ele se sentiu que ia ser arrebatado, ia ser tomado. Deus, nós não sabemos o motivo porque Deus decidiu tomar Elias, e ele não viu a morte física. Elias foi tomado, arrebatado, vivo, assim, irmãos, vivo. A
Assim como a olho cru, né? É olho cru ou olho nu? Nu, olho nu, assim, ó. Foi levado. Não sabemos o porquê Deus fez isso. A Bíblia não fala. Mas foi na sua vontade ele tomar Elias. Elias, olha bem, Elias, como homem de Deus, como profeta de Deus, como servo de Deus, ele sabia disso aí. Ele sabia. Ele sabia. Eliseu era um conservo, era um auxiliar de Elias. E nessa trajetória de Elias fazer uma despedida, que tudo indica que ele foi visitar as escolas de cidade em cidades. Havia muitas escolas, segundo indica o texto. Ele saiu para fazer essas despedidas. E o texto do capítulo 2 vai relatar aqui Eliseu, ele ouve uma proposta de Elias. Quando Elias fala para Eliseu assim: pede-me o que queres, antes que eu seja levado, antes que eu seja tomado, pede o que queres. No capítulo 2, Eliseu pede a porção dobrada. Mas não é sobre essa porção aqui que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi a atitude de Eliseu quando, ou seja, após Deus arrebatar Elias. Elias fez muitos milagres. Por exemplo, no mesmo capítulo 1 desse segundo livro de Reis, nós vimos um rei que antecedeu Acabe, que é o rei Azarias. Ele foi um rei muito mau. Todo o seu governo foi muito mau. E em um momento ele ficou doente. E ele começou a mandar os seus soldados a consultar os bezerros de ouro, né? Que a qual eles haviam fabricado. Começou a buscar e consultar outros deuses. E eu não vou ler aqui, tá? Mas o texto fala que esses homens encontraram com Elias. Elias o repreendeu esses homens e falou assim: por que vocês estão em busca de outros deuses? Essa notícia chegou para o rei Azarias. O rei Azarias, o que ele fez? Ele chamou um capitão com 50 homens. Cada capitão tinha 50 soldados, tinha 100 soldados, e assim sucessivamente. Mas nessa ocasião, esse capitão tinha 50 homens com ele. E foi até Elias e falou assim: você é homem de Deus? Sabe o que Elias fez? Isso antes dele ser arrebatado. Depois você lê. Alguém já leu esse texto? Alguém lembra que já leu? Não? Se você nunca leu, você vai ler. Não agora, né? Você só vai ouvir a mensagem. Pois bem, sabe o que Elias fez? Quando esses homens colocaram em xeque se ele era um homem de Deus ou não era. Aí Elias falou: que venha fogo do céu. Aí Elias orou assim. Pois aqueles 50 homens com aquele capitão foram mortos. Pois esse rei mandou outra comitiva de 50 novamente. E eles chegaram: é homem de Deus. Eles, porque não havia gostado, ou não estavam de acordo, porque Elias havia questionado, porque o rei havia buscado a outros deuses. Entende? Hoje, olha bem, eu vou fazer uma pausa. Hoje, quando você
às vezes fala de Jesus, alguém fala assim, mas não deve se discutir religião, cada um faz o que quer. Muitos adolescentes estão com essa ideia, apesar de dizer uma coisa, e eu tenho notado, Robson vai concordar ou não, a gente sai por aí para evangelizar, irmãos, os jovens, os adolescentes, eles têm uma mente muito aberta para te receber e te ouvir, sabias? Mas, desculpa a expressão que eu vou falar, as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, mais de idade, e eu vou usar outra expressão, as veiaradas, vamos dizer assim, as veiaradas, irmãos, é uma ignorância, sinceramente, uma ignorância, o trem sai lá de dentro das casas assim, já vem do meu lado, eu caminho, e eu já repreendo, cara, em espírito já fica, Deus não aprende a mim, verdade. É desse jeito. Aí, mas tem alguém, mesmo alguns adolescentes, que ainda fala, que tem a ideia, não, mas cada um faz o que quer. Não, os que evangelizam não falam isso. Mas o que eu tenho notado é que muitos, eles atendem e ouvem muito bem. E eu acho legal. Entendeu? Que eles ouvem muito bem. Mas já ouvi alguns falar, e algumas pessoas falar que cada um tem que fazer de sua vida o que quer. E eu imagino aqui, quando Elias repreendeu ou questionou a atitude desse rei Acasias, que ele estava consultando a outros deuses, e aí ele foi questionar quem era Elias. E aí ele manda essa comitiva desses soldados, esse capitão, para questionar se ele era homem de Deus. Primeiros 50 morreu, segundo mandou mais 50, morreu também. A terceira comitiva, o terceiro capitão que chegou ante Elias, já sabendo que os anteriores haviam todos mortos, diz que ele chegou, esse capitão chegou e ajoelhou. Teve que ajoelhar. Diz que ele chegou e ajoelhou e falou assim: nós temos visto o que ocorreu com os outros comitiva, com os outros soldados, com os outros homens que vieram, e eu te humilho, eu te suplico. Aí disse que Deus, através do Espírito Santo, falou aos ouvidos de Elias, e aí concedeu misericórdia para esse capitão, e ele não foi morto por seus homens. Esse foi um dos últimos milagres que Eliseu presenciou junto com Elias. Eliseu, se você vê o chamado de Eliseu, quando Elias o chamou Eliseu, diz que Eliseu estava trabalhando no campo, arando terra, com uma junta de boi. A junta de boi tinha uma madeira que era colocada no pescoço dos bois, quando é dois. Tem junta de 4 bois também, mas no caso são com 2 bois. Geralmente os bois que trabalham arando terra, hoje aqui nessa região nossa não vemos isso, mas isso ainda tem, por o Nordeste encontra ainda. E naquela época antiga era comum isso. Então Eliseu tinha uma junta de boi. Diz que Elias passou por Eliseu, jogou o manto. O manto aqui simboliza e representa o Espírito Santo. Eliseu jogou o manto sobre Elias, jogou o manto sobre Eliseu. E nisso chamou Eliseu para o ministério profético. Eliseu imediatamente falou por ele assim: me aguarda um minuto, até que eu vou na casa dos meus pais, despedir, dar um beijo neles, para mim te seguir. E o texto nos relata que
Elias falou: vai. Quando Eliseu foi, ele matou os 2 bois, com a lenha, fez um grande churrasco e chamou todo o povo e serviu o povo e foi exercer o ministério profético. Nessa missão, porque até aqui, Eliseu já estava auxiliando Elias. Eliseu já presenciou os milagres que Elias fazia, inclusivamente desse capitão Avemor, por querer questionar Elias. Foi aonde que na missão que Elias sai para visitar as escolas proféticas, eles chegaram no Jordão. Quando chegou no Jordão, aí Elias lançou o seu manto sobre o Jordão se abriu e os 2 atravessou o Jordão. Nesse lugar, após atravessar o Jordão, disse que veio os carros de fogo, cavalheiros, né? E carros de fogo vieram e levaram Elias. Uma observação: Elias e Eliseu estavam conversando, dialogando pelo caminho. Aí, o versículo 12: o que vê Eliseu, o versículo 11, olha o que diz, indo eles andando e falando, o versículo 11, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo, olha, carros de fogo, cavalos de fogo. De onde são esses cavalos? Não é esses pangarés cheios de carrapato que você vê por aí, não. Cavalos de fogo, irmão. Carro de fogo, não é esses carros aí que você vê por aí também, não. Não é, não. Não é esse carrinho que nós temos aí, não, tá? Carro de fogo, carruagem, veio do alto, não saiu da terra, veio do alto, andando eles e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, seria uma carruagem, tremenda, de fogo, irmão. Se separou um do outro, separou Elias e Eliseu. Houve uma separação. Os 2 foram juntos. Entenda ou não? A importância, irmãos, de nós estarmos juntos. E Eliseu estava fazendo o que junto com Elias? Servindo, indo de escola a escola dos profetas. Eu já preguei sobre essa parte da perseverança de Eliseu. Entende? O quanto ele foi perseverante para estar junto com Elias. Porque Elias falou assim, se tu me veres, quando eu ser tomado, tu receberás a dobra unção. Se tu me veres, ele falou assim. Então ele se agarrou e falou, não. E Elias falou, fica-te aqui, fica-te em Gilgal, porque o Senhor me mandou para Betel. Eliseu falou, não ficarei, irei contigo. Fique em Betel, porque o Senhor me manda a Jericó. Ele fala, não ficarei em Betel, eu vou contigo a Jericó. O capítulo 2 fala isso. Ele fala assim, fica em Jericó, porque o Senhor me mandou para Jordão. Eliseu fala, não ficarei, irei contigo. Nós, irmãos, necessitamos de ser esses crentes como Eliseu, determinados. Entende? Convicto. Entenda, não? Aí imagina assim, não, eu não posso. Ai, né?
Entenda ou não? Não é verdade? Mas Eliseu não vou. Elias quer falar: se tu me veres na hora, porque ele não, pede o que tu queres, eu quero porção dobrada. Elias fala: dura coisa me pediste, porque isso não compete a mim. Mas se tu me veres na hora que você tomar, se ele vê Elias, ele ia ver. Ele viu, irmão, ele viu os cavalos de fogo, a carruagem de fogo. É algo tremendo, irmão, ter visão, sabia? É maravilhoso. E aí, o texto aqui fala que eles estavam caminhando, andando, falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, se separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. E Eliseu ficou só. E Eliseu já não tinha mais Elias. Como disse, Eliseu tinha de se virar. Fala para o irmão assim: está na hora de você se virar espiritualmente. Está na hora de você realmente começar a tomar posicionamento. Ontem teve uma irmã, olha você ver, uma peruana, olha essa irmã, que teve aqui. Ela mora lá no Sol. Aí conversando com Vanessa, se prontificou a vir. Aí saiu lá de dentro do Sol e vieram até na Avenida Bizarra. O que me chamou a atenção é que disse que ela nunca tinha ido numa igreja evangélica lá no Peru. Olha onde ela veio. Ontem veio na igreja aqui. Nunca tinha entrado. E ela se prontificou, ela não sendo crente, não é crente, ela se prontificou e se posicionou: não, eu quero, eu vou a tal lugar, e vou. Entende? E precisa de ajuda, sabia? Por isso que é importante nós trazer os itens da cesta básica, para quando aparece uma pessoa dessa, ou outra por aqui que seja, você sabe que não está trabalhando, tem filhos, necessitando, o que ele pode fazer? Se você pode trazer da igreja, você traz. Você pode ver os alimentos, e orar, entenda ou não? O que mais para poder fazer isso daí? Entenda ou não? E se nós pudermos, traz os itens, tá? Mas olha, sai do Peru, eu não sei quantos anos ela tem, mas já tem mais de 30, né? Já tem filhos de 15, 16, então já tem uns 35 a 40. Não conhecia Jesus e veio conhecer Jesus aqui. Mas eu observo a disposição que ela tem de querer vir. E nós, como conhecedores, ou nós como Eliseu já temos, irmãos, e tem isso também, de começar realmente a não, eu não vou beber não, fazer como Eliseu, não, eu não vou ficar aqui não, eu vou contigo, eu quero ver, eu quero subir, eu quero ir para o céu. E eles estão naquela conversa junto, conversa bem, falando, andando, é como nós aqui cantando, orando, ouvindo a mensagem, numa festa, irmão Jesus, ó, num piscar e fechar o olho. Ó, pisquei, Senhor. Ó, quantas vezes eu pisquei? E numa dessas, irmão, Jesus veio. É assim, ó. Meu Deus. Eles estavam nessa, juntando cavalo de fogo lá, correndo moinho, e ele viu. Deus deu tempo para ele ver. Ele viu. Aí disse, ó. E disse assim. E nunca mais o viu.
Espírito, a unção. E Eliseu, agarrou no manto. Ele teve que ver, irmãos. Então, levantou o manto de Elias, que ele deixaram cair. Ele levantou o manto. Ele não deixou no chão. O que passa, irmão, que às vezes nós também recebemos, irmãos, as armas, como fala em Efésios 6, né? Quando lá fala tomar, né, a espada do Espírito, tomar as armas espirituais seria levantar, porque as armas estão caídas. Nós temos que levantar nossas armas. Entende? Porque muitas das vezes a gente não tem o desânimo e o cansaço nos vence, porque nossas armas estão no chão. Ou seja, a unção, o manto está no chão, e nós temos que levantar. E disse que Elias levanta aquele manto. Ele viu ele cair, ele caiu. Entende? E Elias vai e levanta. Jesus falou também: eu vi a Satanás caindo como um raio. E hoje, irmãos, Satanás vai cair dos corações das pessoas mediante a pregação do Evangelho. Entende? Quando nós pregamos o Evangelho, o diabo cai do trono do coração das pessoas, porque ele caiu lá no céu, ele não está lá no céu. Satanás não está lá, ele caiu de lá. Ele caiu de lá e buscou os corações dos seres humanos. Hoje, ele vai cair dos corações do ser humano quando alguém prega. E essa pregação ela é feita através de quê? Do Espírito Santo, da unção. É esse Espírito que caiu de Elias, esse manto. Eliseu agarra esse manto e disse que, olha o que disse: então levantou o manto que Elias deixara cair, voltando-se, se pôs à borda do Jordão. Aí ele chega diante do Jordão, o Jordão, um rio cheio, ele tinha de atravessar. É o que acontece hoje com nós. Hoje, vem muitos Jordões diante de nós. Sim ou não? Dificuldades. O Jordão era um rio, mas diante de Eliseu era uma dificuldade. Ele tinha que atravessar, não tinha ponte, não dava para nadar. Vai saber se ele sabia nadar também, não é verdade? Vai saber o que tinha dentro desse Jordão. De repente tinha crocodilos, jacaré, não daria para nadar. Não é verdade? Mesmo que se soubesse nadar. Mas aí o que ele faz? É o que nós muitas vezes perguntamos: o que vou fazer? E me chamou a atenção que ele disse assim, ó, diante do Jordão, e ficou na beira do Jordão, e ele disse, tomando o manto que ele ia deixar cair, feriu as águas e disse, olha, irmão, ele tomou o manto, ele viu o que Elias tinha feito anteriormente, ele viu, ele aprendeu, entendeu, irmão? Ele viu, aí ele pegou aquele manto, chegou diante do Jordão e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Ele não falou onde está Elias, olha bem, irmãos, ele não chamou pelo homem, ele chamou pelo Deus do homem Elias. Ele chamou pelo onde está o Deus de Elias. É importante nós colocar a nossa visão, a nossa esperança em Deus como homem. Ele fala na sua oração, onde está o Deus de Elias? A sua oração, isso aqui me leva a orar e falar assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus de geração em geração,
lado dele, mas ele usou a mesma unção, ele na unção do Espírito, ele ora e lança o manto no rio, e disse que o rio, olha o que diz aqui, ó, quando feriu as águas, elas se dividiram. Olha que fez a unção, diz que aquele rio se dividiram, irmão. Aquelas águas que não tem como, você não vê ali, né? Unidas. Não dá para ver divisão, pois elas dividiram. Deus, no seu poder, Ele que é o Criador das águas, do mar, da terra, da natureza, Ele foi e abriu aquelas águas, se tornando um muro à esquerda e um muro à direita. O mesmo que tinha ocorrido com o povo de Israel lá no Mar Vermelho, quando o povo foi atravessar o mar. Disse que o mar se tornou uma parede da esquerda, água, parede de água. Imagina, parede de água. Não é água congelada não, irmãos. Mas naquele momento ela teve que... Deus tem o poder para congelar na hora, né? E fez elas parar. E aquilo endureceu aqui. A parede do lado, a parede do outro. E aqui diz, ó. Diz. Elas se dividiram para um lado e o outro. E Eliseu passou. Mas aqui, o que eu quero que você entenda, que a unção está sobre ti, a unção está sobre mim, o manto de Deus está sobre nós. Aleluia! Nós não podemos, irmãos, ficar tímidos. Aleluia! Diante dos jordões que se apresenta dia após dia. Qual é o Jordão que está diante de você? Entenda o que Deus está falando para nós desse Jordão. O manto está sobre ti, que seria o Espírito Santo. O conhecimento do Deus de Abraão, você conhece. Você sabe quem é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Jesus diz: tudo que pedires em meu nome, e eu o farei. Obras maiores farás. Jesus falou. Mas temos que fazer no nome de Jesus, se guardares os meus mandamentos. E Eliseu, ele tinha o compromisso, o comprometimento de guardar a palavra. Ele andava diante, né, de Deus em obediência, e ali ele lançou o manto, e o rio se abriu. Logo em seguida, o texto vai relatar que muitos quis ir buscar Elias. Muitos saíram para buscar Elias, sabia? Vamos buscar, por 3 dias buscar Elias. Eliseu falou: eu falei para vocês não irem, mas eles quiseram ir buscar. E logo em seguida ele disse que Elias saiu. Então Eliseu saiu. Aí do outro lado, 42 jovens começaram a caçoar, zombar de Eliseu, porque Eliseu era meio calvo, né? Meio careca, tinha umas entradas assim, sabe o que é? Né, irmão Vladimir? Meio assim, umas entradinhas assim. E aí começaram a caçoar dele. Eliseu ora e repreender do nada. Depois você lê, aparece lá uns ursos e devora aqueles homens que estavam caçoando, zombando do servo de Deus. Por isso que eu digo para você: não zomba, não brinca com o servo de Deus. Porque a unção não é porque é simplesmente o pastor, não, é porque há uma unção. Há um chamado. Claro, tem muitos aí que não tem chamado nenhuma. Mesmo assim, a gente não deve deixar eles quietos para lá. Mas disse, irmãos, que aqueles que caçoaram, que zombaram de Eliseu, entende? Recém exercitado
exercitando também o ofício de profeta, alguém quis zombar, caçoar de Eliseu. E aonde que aqueles homens foram devorados por os ursos. Mas eu quero dizer para você, a unção está sobre ti, a unção está sobre nós, e nós possamos orar, assim como nós começamos nosso culto, clamando ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel, que é lembrado de geração a geração. Nos colocamos de pé. Aleluia. Pai, nesta noite, eu quero apresentar aqui a tua igreja. O Senhor conhece, sabe, ó Pai bendito, quais são as dificuldades, quais são, ó Pai bendito, os obstáculos. O Senhor sabe também quais são os jordões da vida que nós enfrentamos no nosso dia a dia, e que nós necessitamos, ó Pai bendito, aprender, ó Pai, a exercitar a nossa fé, aprender a orar, a clamar, a suplicar e chamar por Ti, ó Deus bendito, quando muitas vezes nos encontramos só, porque naquele momento Eliseu se encontrou só diante do Jordão, mas ele tinha ali a unção, ele tinha, ó Pai bendito, o teu conhecimento, ele estava preparado. Elias havia ensinado ele, e ele, ó Pai, tinha um Espírito sobre ele, que era o teu Espírito Santo, a unção profética, e ele orou ali, ó Deus, e aquele Jordão se abriu, e ó Deus bendito, ele orou a Ti, ele chamou o Deus de Elias. Onde está o Deus de Elias? Deus de Elias, Deus de Eliseu, Tu és o mesmo, assim como o Senhor era presente na vida desses homens. Ebraçai-te continega suidikei, abra cai de colocou suide quebranaga cheio, labra suide quebranaga show, que a tua unção, o teu Espírito Santo sopra sobre nós, sopra sobre a tua igreja, sopra nesse lugar, sopra, Senhor Deus, sobre cada vida, sopra, Senhor, em cada rua desse bairro, sopra em toda essa região e essa cidade. Espírito Santo de Deus, ai, quebrando, ó Pai bendito, todo jugo, vai jogando por terra, Senhor Deus, todo demônio que tem zombado, que tem, ó Pai, caçoado, que tem, ó Pai bendito, se oposicionar ao contrário, no poder da autoridade do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. E eu oro e repreendo, e do ódio que seja dissipado, que fora, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, que a unção do Teu Espírito, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos desperta, e nós nos posicionamos firmemente, fielmente a Ti, crendo, ó Pai bendito, que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e amanhã. Tu não mudaste, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Deus de geração em geração. Entra com salvação, entra com libertação, entra com cura, Senhor Deus, em nome de Jesus. Desperta o Teu povo, labre, quebra, não coloca show, obra, cai, de coloca suí. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Grande, em nome de Jesus, abençoa a Tua serva, abençoa o Teu servo, abra, cai, de colocou, de quebra, abre as portas, abre os jordões, ó Deus, em nome de Jesus. Abre, Tu és o mesmo, Senhor, eu creio. Tu és
Só se essas almas sorta agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, foge. Foge. Espírito de prostituição, foge. Espírito de mentira, foge. Espírito de preguiça, foge. Espírito de adultério, foge. Em nome de Jesus. Espírito de alcoolismo, foge. Espírito de miséria, foge. Espírito de dívida, foge. Olha, é fogo, seu fogo. Queima ele agora. Queima onde esse demônio estiver. Queima-lo no fogo do Espírito. Queima na salaga xiringa pega lá. Ombra lá na xeregaré. Trabalhando eu, quem me impedirá? Não há Satanás, não há demônio, não há espírito. Não há, porque é o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, quebra todo jugo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda nuvem negra, sai, em nome de Jesus. Toda oposição, todos os demônios de vela escondida, fora em nome de Jesus Cristo. Todo espírito das trevas, em nome de Jesus, todo opositor, fora em nome de Jesus. Assim, ó Pai, como o Senhor ouviu a oração de Eliseu, assim como o Senhor ouviu a oração de Elias, esses homens não estão aqui mais, eles estão junto contigo. É nós que estamos aqui, mas o teu espírito, a unção é a mesma. O Senhor não mudou, o Senhor não muda. Por isso eu oro a ti e te clamo nesta noite. Manda fogo nesse lugar, manda fogo da tua presença, manda fogo, Senhor. Visita cada lar, visita cada filho, cada filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal, toda desgraça, fora, fora, miséria, fora, espírito de morte, espírito de enfermidade, fora em nome de Jesus Cristo, fora em nome de Jesus Cristo, fora espírito de contenda, fora, fora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, fogo nele, queima-lo, Jeová, que o Jeová deve se repreenda, demônio, fora em nome de Jesus Cristo, obra para xeraba, xereba, tudo em cada baixão, vai xeraba, xuí, de quebra, vai de cara, tereba, sarabé, eu te amarro na autoridade do nome de Jesus Cristo, e te mando para lá mesmo, e não volte mais. Chama terra, sabra, caixereba, lá de como nosso índio quebra lá. Abra lá, baixar de quebra, nosso índio quebra. Ombra lá de como nosso índio quebra. Labra lá da chuí de quebra na baixou. Labra sai de como nosso ele quebra. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus Cristo, é na força do fogo do Espírito, é no poder da autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai de Colomó, Senhor, tomamos posse, Pai, da vitória, pelo poder, ó Pai bendito, da tua palavra, na unção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Toma posse da tua vitória, meu irmão. Toma posse da tua vitória, na tua família, na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Trabalhando eu, quem me dirá isso, Senhor? Aleluia. Toma posse, meu irmão. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está operando. O Espírito de Deus está falando. Deus está falando, Deus está agindo. E abre como o nosso índio, quem toma posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor.
Irmãos, estaremos encerrando. Tem um lanchinho aí ainda, tá? Então, dá tempo tranquilo. Tem um cafezinho ali, tá? Um cafezinho bem amoroso. É que é bem doce, né? A gente faz café em casa sem açúcar, né? Então eu adocei, eu não adoço direto, né? Então isso é bem amoroso. Mas você tomar. Tá meio calor, né? Mas dá para tomar. Tem já que deve ter dia também. Amém? Terça-feira estarei aqui, 19h30, e quinta-feira, às 19h30. Pai, nós queremos despedir desse lugar lá da tua presença. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós. E todos dizem amém. Amém? Está encerrado em nome de Jesus.